Olá, queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande poder falar da minha casa para a sua casa, do meu coração para o seu coração. Mesmo em dias de quarentena, nós não estamos permitindo que a mensagem do Evangelho se apague. Ao contrário, estamos divulgando essa mensagem através das mídias sociais, seja Facebook, Instagram, YouTube, e eu espero que você compartilhe essa mensagem com outros irmãos queridos, para que nesse dia ele também tenha a esperança da palavra de Deus em seu coração. Hoje eu reservei um tema que fala sobre a esperança em meio à crise, e nós estamos passando por uma crise, e para isso eu selecionei um personagem do movimento adventista que ele aprendeu a confiar em Deus em meio às crises. Ele entendeu que Deus tem poder para suprir as suas necessidades pessoais, mas também suprir as necessidades para o avanço da obra de Deus. Deus também cuida da sua igreja. E esse personagem, ele se chama José Bates. José Bates nasceu em 1792 em Rochester, Massachusetts, Estados Unidos. Ainda pequeno, ele se mudou para New Bedford, que fica mais ou menos 7 ou 10 milhas de distância, e ele cresceu observando o trabalho dos marinheiros, pescadores de toda aquela região. Este menino, ele ia para a escola, e muitas vezes, ao invés de se concentrar nos livros e nos cadernos, ele ficava pensando quando ele fosse maior, se ele teria a oportunidade de ser um marinheiro. A sua mãe tentou desencorajá-lo várias vezes, mas o seu pai sabia que era impossível tirar isso do seu coração. Ele já era um discípulo do seu tio Frank, que também era um marinheiro, e ele sempre ouvia histórias de aventuras, de naufrágios, de tempestades em alto mar, mas nada disso assustava José Bates. A cada dia que passava, ele queria ser um marinheiro. Eu tive o privilégio de conhecer a casa de José Bates. É um patrimônio tombado da Igreja Adventista nos Estados Unidos e é aberto ao público para visitação. Logo que entramos nessa casa, deixamos ali o nosso nome como visitantes e vamos conhecer os cômodos desse estabelecimento. E algo me chamou muita atenção. Logo que entramos na sala, havia ali um piano. Nesse piano, algumas partituras, onde esta família fazia o culto doméstico, cantavam louvores, estudavam a palavra, louvavam o nome do Senhor. E em cima desse piano, a Bíblia de José Bates. Inúmeras vezes, a sua querida esposa, Prudence, ela colocava a sua Bíblia dentro da sua mala para que, diante das tempestades que ele pudesse enfrentar em alto mar, ele tivesse uma mensagem de conforto, uma mensagem da Bíblia. E a sua esposa, ela era muito especial e cuidava muito bem dele. Muito bem, visitando ainda esta casa, me deparei com um púlpito onde Ellen White pregou uma mensagem de esperança. Portanto, você já deve imaginar, o dia que visitei essa casa, o meu coração foi tomado de muitas emoções, porque eu sei que esse pioneiro, ele deu a sua vida para que a mensagem do advento, a mensagem da guarda do sábado e a mensagem sobre a reforma de saúde, ela se expandisse o mais rápido possível. Bom, eu já havia dito para você que José Bates, desde pequeno, tinha um desejo de ser marinheiro. Um pouco antes de completar 15 anos, ele já começou a trabalhar numa embarcação. Ele ainda tinha um cargo muito simples, um cargo comum, mas ele aspirava a ser um capitão. E trabalhou durante algum tempo, alguns anos, mas finalmente ele sofreu uma grande perseguição diante da guerra. Ele ficou preso e por volta ali de 1810, 1812, ele estava sob o domínio da Marinha Britânica. E por conta disso ele sofreu muita perseguição, ele foi molestado fisicamente, psicologicamente. Realmente José Bates sofreu muito com tudo isso. Mas ao invés de desanimá-lo, toda essa experiência fortalecia cada vez mais a sua personalidade. Ele era um homem de fortes convicções e conta-se a história que certa vez pediram que ele apontasse o canhão contra os barcos franceses. E ele disse que não faria isso, mesmo que tivesse que sofrer alguma penalidade. Os seus amigos, com medo, atiraram contra as outras embarcações, mas ele não fez. Como eu disse, ele era um homem de fortes convicções, ele vivia aquilo que realmente acreditava. Alguns anos depois, ele retorna então para a sua terra e ali muitos imaginaram que ele desistisse de ser capitão. Ao contrário disso, ele colocou esse sonho para se tornar uma realidade. Ele adquiriu
embarcações e começou a viajar pelo mundo. A história conta a história desse pioneiro que em 1821 ele viajou para a América do Sul e nesta viagem ele tomou uma importante decisão. Ele não usaria mais o álcool e ele sugeriu que a sua tripulação agisse dessa maneira. Isso se tornou muito comum naquela cidade, porque geralmente os marinheiros, a tripulação, usavam o álcool e também o cigarro. Mas copiando essa ideia de Bates, eles perceberam que haviam menos brigas nas embarcações, os marinheiros trabalhavam mais, o clima era mais amistoso e logo muitas embarcações já estavam seguindo esse modelo de José Bates. Depois ele largou o cigarro, ele aderiu ao vegetarianismo e ele começou a ensinar um pouco sobre saúde às outras pessoas. Então ele é conhecido como um pioneiro que mesmo antes de Ellen White escrever sobre a reforma de saúde em 1863, ele já ensinava muito sobre a reforma de saúde. Nessa época, como eu disse, ele largou o álcool, o cigarro, era vegetariano, ele evitava aquelas sobremesas, o açúcar de maneira substancial, ele cuidava do seu corpo e prova disso, que mesmo velho ele tinha um vigor que era invejado pelos jovens. Ele trabalhou muito pelo avanço da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas ele fez uma promessa para sua esposa, que quando ele tivesse $10.000, ele iria parar os trabalhos com as embarcações e ia dedicar a sua vida à pregação do Evangelho. E ele cumpriu isso. Mas não foi fácil. Esse dinheiro logo se acabou. E começaram a aparecer muitas dificuldades na vida de José Bates. Mas antes eu quero contar um pouco sobre a sua conversão. Ele se batizou em 1827 e alguns anos depois ele ouviu a mensagem da volta de Jesus que foi pregada por Guilherme Miller. E ele aceitou esta mensagem. Só que ele também entendeu que além da volta de Cristo, havia outra mensagem muito importante, distintiva na Bíblia, que deveria fazer parte do povo de Deus. Ele leu um artigo de Thomas Preble que falava sobre a guarda do sábado. E ele se convenceu que o sábado não foi abolido e que o sábado é o verdadeiro dia de guarda de acordo com a palavra de Deus. Ele tentou convencer Tiago White e Ellen Harmon. Eles não eram casados ainda, embora fosse se casar naquele ano. Ele tentou convencer esse casal de namorados sobre a guarda do sábado. Anos mais tarde, Ellen White já estava casada, ela escreveu dizendo que, em princípio, ela rejeitou um pouco esta mensagem, porque percebia que ele dava muita ênfase, Bates dava muita ênfase ao quarto mandamento, e para ela ele esquecia de dar ênfase aos outros 9 mandamentos. Mas ele acabou escrevendo um livreto sobre o sábado, falando sobre a importância da guarda do sábado. E quando Tiago White e Ellen White já estavam casados, eles leram esse livreto, eles se convenceram também que o sábado é o verdadeiro dia de guarda e que ele jamais foi abolido na palavra de Deus. Portanto, José Bates ele é conhecido também como aquele que propagou a observância no sábado entre os mileritas e o início do movimento adventista. Mas há uma história muito interessante de José Bates, uma história muito bonita de fé e confiança, e eu quero compartilhar com você essa história. José Bates estava em seu escritório, ali na sua escrivaninha, escrevendo um folheto sobre a guarda do sábado. E ele foi interrompido pela sua esposa, e a sua esposa queria farinha para fabricar ali o pão, o alimento tão necessário. Não tinha farinha, ele perguntou quanto que lhe faltava e ela disse 2 quilos. Ele se levanta, vai até a mercearia e compra ali 2 quilos de farinha e deixa em cima da mesa. Logo em seguida, a sua esposa o interrompe novamente e ficou assim chateada, porque ele vai até a mercearia para trazer apenas 2 quilos de farinha, por que não trouxe mais? E ele então lhe contou que ele havia gasto os últimos centavos que ele tinha comprando aquela farinha. A sua esposa começa a chorar. Ela fica muito triste e o questiona, dizendo: aonde está o Sr. Bates, que era tão conhecido em New Bedford, um grande capitão, que agora só tem dinheiro para comprar 2 quilos de farinha? Bates ficou impressionado com aquilo e disse a ela: o Senhor proverá. Em seguida, algo lhe dizia ao coração: levanta daí e vai até o correio de New Bedford,
porque ali existe uma correspondência para você. Ele se levanta da sua cadeira, vai em direção ao correio, mas ele não teve recursos para pagar a carta daquele correio. Era apenas 5 centavos. Ele, que estava sempre acostumado a pagar sempre à vista, sempre teve recursos, havia guardado uma boa fortuna durante a sua vida, agora precisou se humilhar e conversar com o agente local daquele correio. E ele disse: eu não tenho dinheiro para pegar essa carta. Ao que o agente lhe disse: pode levar, depois você me acerta. Bates já era conhecido ali, mas ele disse: não, eu só vou pegar a carta quando eu tiver recursos. E naquele mesmo instante, ele sentiu o desejo de pedir para o agente para abrir a carta naquele momento, porque imaginou que tivesse dinheiro dentro daquela carta. O agente assim o permitiu, abriu a carta e ali havia $10. Ele pagou ao agente do correio e depois passou na mercearia. Quando passou na mercearia, ele disse: eu quero encomendar 4 quilos de farinha, quero encomendar açúcar, óleo e outras coisas mais e quero que você entregue neste endereço. Era o endereço da sua casa. Mas ele alertou ao entregador dizendo: a minha esposa não vai querer receber. Ela vai imaginar que isso não é nosso, porque ela sabia que eles não tinham dinheiro. Mas entregue a si mesmo, deixa ali que quando eu chegar eu converso com ela. Então ele pediu para o entregador levar esses recursos, esses alimentos à sua casa, e ele foi atrás dos serviços gráficos para imprimir o seu folheto do sábado. Quando ele retornou para sua casa, a sua esposa, logo que ele chegou, lhe perguntou: querido, deixaram esses alimentos aqui, mas não é nosso. De quem são esses alimentos? E ele respondeu: são nossos sim. E ali ele pôde abrir aquela carta e mostrar para ela que havia recebido $10, que foi os recursos necessários para comprar farinha, alimento, mas também ter a manutenção da obra de Deus, permitindo que ele imprimisse os folhetos sobre a guarda do sábado. Naquele momento ele disse: o Senhor proverá. A expressão "o Senhor proverá", Jeová Jiré, ela é muito significativa na nossa vida também. O nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que supre as nossas necessidades, assim como supriu as necessidades de José Bates. Essa é uma história de fé, essa é uma história de pioneirismo, essa é uma história de ação. Alguém que não ficou parado, reclamando da crise, dos problemas, simplesmente confiou na voz de Deus, falando à sua mente, dizendo a ele o que ele deveria fazer. Deus lhe deu a provisão para o alimento físico, mas também para compartilhar o alimento espiritual. Não é muito bom saber que o Senhor proverá? Não é muito bom saber que nesse momento Deus está visitando a sua casa para suprir também as suas necessidades, sejam elas básicas, primárias e até outras necessidades mais complexas que ninguém sabe, apenas você? O nosso Deus, ele visita o seu povo, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se faz presente na vida dos seus filhos, que interage com seus filhos e que vai permitir que todos nós desenvolvamos a nossa fé, a nossa confiança, mesmo em meio às crises. Um outro ponto que eu quero destacar nessa história é que muitos estão com medo nesse momento, com as igrejas fechadas. Qual será o futuro da igreja? Será que teremos condições de pregar o Evangelho? A história de Bates prova isso. Deus também cuida da sua igreja. Deus concede os recursos para o avanço da sua obra. Entenda uma coisa, querido irmão e querida irmã. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Embora ela possa passar por crises, sofrer solavancos, mas Deus é o dono dessa igreja. Ele vai cuidar da sua obra. E eu tenho certeza que tudo vai terminar bem, com o povo reunido, aguardando a volta do Senhor Jesus. Eu quero deixar um texto da Bíblia, um texto de esperança para você. E essa passagem está em Isaías, no capítulo 12, verso 2, que diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Experimente isso na sua vida. Experimente o Deus da salvação, o Deus que nos socorre em ocasião oportuna. E eu tenho certeza que você vai desfrutar de uma verdadeira paz, mesmo vivendo em meio às crises. Pense nisso. Um forte abraço e que Deus abençoe o restante do seu dia. Vamos orar? Querido amorável Pai,
Muito obrigado, Senhor, pela esperança que podemos ter na Sua palavra, de que o nosso Deus, Ele cuida dos seus filhos nessa terra, que Ele conhece as nossas necessidades e conhece também as necessidades da Sua igreja, que possamos exercitar a nossa fé, mesmo em meio às crises, e confiar plenamente no Deus da nossa salvação. Abençoe cada família que nos assiste nesse momento, abençoe os irmãos queridos do Distrito Central de Ribeirão Preto, os amigos de outras localidades que nos assistem nesse momento, que a sua graça possa alcançá-los, promovendo a eles a certeza de que em Jesus nós somos mais que vencedores. Tudo isso são bênçãos que nós pedimos e agradecemos confiantemente em Jesus, o nosso Salvador. Amém. Fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.